Bom, pessoal, boa noite então. Hoje é o nosso encontro da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1, do curso de Engenharia de Software, primeiro ano, no dia 19/8/2020. Tá? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida daquilo que a gente já estudou até o momento, para a gente chegar no assunto atual, que é a estrutura de repetição. Tá bom? Quando vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer diretamente no microfone para falar comigo, para não ficar falando sozinho aqui, tá? Ou pode digitar lá no canal de texto de Algoritmos 1 da Engenharia de Software. Combinado? Bom, o que a gente vai ver então? Vamos começar lá do comecinho. O que é um algoritmo? Definição. A gente viu que um algoritmo é uma sequência de instruções. Tá? A gente já desenvolveu alguns algoritmos. A gente viu que cada linha de instrução está numa linha diferente de código lá no nosso editor. Né? Então, cada linha daquela é um comandinho da linguagem. Então, é uma sequência de instruções que são executadas passo a passo. Tá? Então, tá lá, ó, passo a passo, uma instrução após a outra. Então, ele executa a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim sucessivamente, tá? Os algoritmos, eles devem ser finitos, tá? O que é ser finito? Ele tem que terminar, em algum momento o nosso algoritmo tem que terminar e resolver o problema que a gente está se propondo a resolver, tá bom? Em especial nas estruturas de repetição, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se a gente não garantir que em algum momento o nosso algoritmo vai sair daquela repetição, ele deixa de ser finito, né? Então ele vai ficar lá rodando eternamente e o nosso computador vai até travar, porque ele vai estar processando aquele laço de repetição o tempo todo. Tá? Então a gente usa os algoritmos para resolver um problema. No nosso caso, um problema computacional, e a gente utiliza uma linguagem de programação para desenvolver os nossos algoritmos. Tá bom? Então tá lá, ó, todo algoritmo tem o início, depois ele segue para a primeira instrução, para a segunda instrução, para a terceira instrução, até que ele vai chegar no fim do algoritmo. Então ele vai executando passo a passo, linha após linha dos nossos comandinhos na linguagem de programação. Tá? Bom, quais são as instruções que a gente já estudou até hoje? Aquilo que a gente vai ter que saber para fazer a provinha no final do terceiro bloco. A gente viu o que faz o comandinho print, né? Quem consegue me dizer para que serve o comandinho print? Exibir alguma coisa na tela. Isso, para exibir alguma coisa na tela. Então, para escrever esse comandinho, é print, abriu parênteses, fechou parênteses. O que vai ser exibido na tela do computador é o que a gente vai colocar lá no meio dos parênteses, tá bom? Então, esse comandinho print, ele está escrevendo aqui, ó, uma mensagem. Repara que está entre aspas duplas, né? Isso aqui, então, vai lá no nosso monitor do computador e ele vai escrever aquela mensagem lá dentro do monitor. Aí eu coloquei aqui, ó, print esse número 5. Então ele também vai pegar esse 5 e vai escrever lá na tela do computador. Um outro exemplo é esse print 8.92. Isso aqui também é um número, porque ele tem esse ponto que separa a parte inteira da parte fracionária, né, da parte decimal de um número. Tá? Então, quando a gente for escrever isso na tela do computador, ele vai mostrar lá o 8.92. Eu também posso escrever o valor true, lembrando que o T se escreve maiúsculo. Tá? Em Python, true é com T maiúsculo, não pode ser minúsculo. Tá? Então, ele vai lá e escreve true na tela. Também posso escrever o valor booleano false, que também começa com F maiúsculo. Tá bom? Ele vai lá e escreve false na tela. E eu também posso escrever esse negocinho aqui, ó, print T, entre aspas, simples. Por que eu coloquei numa corzinha diferente? Porque em Python ele não faz a distinção entre strings e caracteres, que as outras linguagens de programação fazem. Tá? Então lembra que a gente adotou um padrão para a gente seguir? Quando a gente colocar aspas duplas, eu vou estar trabalhando com uma mensagem, né?
é uma string, é uma sequência de caracteres alfanuméricos. Mas quando eu colocar aspas simples, no nosso caso, da nossa disciplina de algoritmos, eu vou estar colocando aqui somente uma letrinha, tá? O que a gente chama isso de char, de caractere. Então, aspas simples, preciso ter uma letrinha aqui dentro. Tá? Por isso que eu coloquei numa cor separada. Porque no Python tanto faz se for aspas duplas ou aspas simples. Para ele aceita as duas como string. Mas a gente tem que saber o que é um char. Então, um char é uma letrinha só. Tá? Na maioria das linguagens de programação, a gente coloca isso entre aspas simples. Então, se eu colocar para escrever isso aqui na tela, ele vai lá e vai escrever o T na tela do computador. Tá bom? Até aqui o comandinho print. Todo mundo sabe usar esse comandinho? Sim, Matheus, Gabriel, tranquilo, né? A gente já usou ele, acho que em todos os exercícios. Bom, quando a gente colocou esse comandinho aqui, esse monte de print, a gente está trabalhando com diferentes tipos de dados. Quais são os tipos de dados que a gente vai utilizar na nossa disciplina? As strings, que a gente representa, entre aspas, duplas, tá? E se eu quero converter alguma coisa para string, eu vou usar a funçãozinha str. Então, o valor que eu quero converter, eu coloco lá no meio dos parênteses, que é esse exemplo aqui, ó. Olá, pessoal. Tenho números inteiros, tá? Que são números que não têm parte fracionária, podem ser negativos, positivos ou zero. E eu posso usar a funçãozinha int para converter qualquer coisa para inteiro. Tenho meus números de ponto flutuante, por exemplo, 18.0. Ah, professor, 18.0 não é um inteiro? Não. Quando eu coloquei esse ponto zero, eu estou trabalhando com ele de uma forma com casas decimais. Tá bom? E como que eu converto qualquer valor para ponto flutuante? Só usar a minha funçãozinha float e o valor que eu quero converter colocar aqui dentro dos parênteses. Também tem os meus valores booleanos. Igual a gente já falou, o valor booleano ele só pode ter dois valores. Ou é true ou é false. Não tem outro tipo de valor. Tá? E como que eu faço para converter alguma coisa e garantir que ele esteja em valor booleano? Posso usar a funçãozinha bool, com dois O. E o valor que eu quero converter tem que ser true ou false aqui dentro dos parênteses. Tá? Em relação a esse último caso, eu também pintei diferente aqui, ó, que é o caractere. O caractere, lembrando que é um só caractere alfanumérico. Tá? Pode ser números aqui também. Número 1, número 2, mas o número 10 não pode ser. Por que o número 10 não pode ser? Porque é o 1 e o 0. São dois caracteres. Então, o número 10 não pode ser representado como char. Tá bom? Como que eu consigo ter um caractere só? Eu vou ter uma variável que é a string e eu pego a posiçãozinha 0, que é a primeira letrinha da minha frase. Então, nesse caso, se eu tivesse uma variável com o valor olá pessoal, se eu colocar 0, eu estou me referindo ao O. Tá? Então, é a primeira letrinha de qualquer frase. Tá? Então, são os tipos de dados principais que a gente tem em qualquer linguagem de programação. String, inteiro, ponto flutuante, booleano e caractere. Só lembrando que caractere em Python a gente trabalha da mesma forma que string. Tá? Por isso que eu diferenciei essa caixinha e essa linha. Tá bom? Quanto aos tipos de dados, tudo bem? Todo mundo entendeu quais são os tipos de dados? Se eu bater o olho aqui, ó, 8.92, todo mundo consegue identificar que isso aqui é um valor ponto flutuante? Se eu bater o olho aqui, ó, false, todo mundo sabe que isso aqui é um valor booleano? Lembrando que tem que ser com F maiúsculo, tá? Se eu colocar minúsculo, vai dar erro. Tá bom? Beleza, então. Ali eu coloquei uma placa de memória do nosso computador, né? Por que eu coloquei essa plaquinha de memória? Para a gente saber o quanto a gente tem de espaço disponível para a gente guardar os nossos dados na memória do computador. E cada posiçãozinha da memória do computador é representada como se fosse uma casinha, né? Ó, igual eu coloquei aqui, ó, nessa estrutura aqui.
tá? Então, se o meu computador lá, o meu notebook tem 4 GB de memória, então eu vou ter um monte de casinhas dessa daqui, muitas casinhas, tá bom? E nessas casinhas da memória é onde eu consigo guardar as minhas informações. E daí a gente vem, o que é uma variável? Uma variável é um nome que eu dou para uma dessas casinhas aqui na posição da memória, tá? Então, para isso que serve a variável. Em vez de eu saber números para eu identificar qual casinha eu quero acessar, eu posso dar nomes para essas casinhas. E daí fica muito mais fácil da gente lidar com os valores, tá? Como que eu crio variáveis, então, em Python, no caso, né? Em Python, eu só vou colocar o nome da minha variável, lembrando que tem um monte de regrinhas, né? Não pode começar em número, não pode ser palavra composta, se for, ou a gente coloca underline para separar as palavras, ou as primeiras letras de cada palavra vai vir em maiúsculo, né? Então, quando eu fiz essa instrução aqui, ó, nome igual a Carolina, qual é o tipo de dado da minha variável nome? Quem vai me falar isso aqui? String. Isso, a gente sabe que é uma string porque está entre aspas duplas. O que, que aconteceu então quando eu coloquei essa instrução no meu programa? O meu compilador, né, o meu executor lá do meu algoritmo, ele vai falar assim, opa, nome é uma variável. Ela já existe lá na memória do computador que eu estou usando? Não, ela não existe. Então, meu sistema operacional, o Windows, o Linux, tal, ele vai identificar qual das casinhas disponíveis eu posso utilizar. Então, por exemplo, ele identificou que essa casinha aqui estava livre. Então, a partir de agora, toda vez que eu me referir por nome, o meu sistema operacional sabe aonde é que ele vai ter que buscar um valor. Eu estou usando o meu operador de atribuição, que é o igual, né? O que faz essa atribuição? Ele indica que a expressão do lado da direita vai ser armazenado na memória indicado por essa variável. Ou seja, esse conteúdo Carolina vai ser armazenado lá na casinha que o nome se referencia. Tá? De novo, coloquei idade igual a 20. Qual é o tipo de dado da idade mesmo? Respondam para mim. Isso, Matheus, é int, né? A gente sabe que idade é int porque 20 é um número inteiro. Então, o que que faz? Ele vai buscar. Existe alguma casinha chamada idade? Não, então eu não tenho como trabalhar com isso. Nesse caso do Python, ele vai lá e cria. O sistema operacional falou, olha, pode usar esse lugarzinho aqui. Então, a partir de agora, toda vez que eu falar idade, é esse lugar aqui que eu estou guardando valores, tá? O que eu vou guardar lá nessa casinha idade? Vou guardar o número 20, que é o que eu atribuí lá para aquela posição da memória do computador. Então, salário igual 2.800,92. Ele vai olhar, existe uma casinha chamada salário? Não. Então, eu vou pegar uma livre. Opa, o sistema operacional me deu essa daqui livre. E lá dentro, agora, eu posso guardar aquele valor. Posso atribuir aquele valor na memória. Tá bom? De novo. Coloquei sexo igual a true. Mesma coisa. Lado da esquerda é variável, expressão da direita é o que eu vou ter que calcular. Como eu tenho igual, eu estou atribuindo este resultado para esta variável. Então, existe alguma coisa chamada sexo na memória do computador? Não. Então ele cria. Opa, ele achou que essa casinha estava livre. Então ele reservou e deu um nome para essa casinha de sexo. Lá eu posso guardar agora o valor true. É alto. Existe alguma casinha chamada é alto? Não. Então ele identifica que essa casinha pode ser usada e a partir de agora, toda vez que eu usar é alto, é esse valor aqui da memória que eu vou estar usando. O que é que eu vou guardar lá? O valor falso, né? Então eu não sou alto. Ou a Carolina não é alta, né, no caso. Coloquei lá, primeira letra. É uma variável, no caso char, né? Lembra que está entre aspas simples. A gente vai chamar de char, mas lembrando que em Python é string, tá bom? Python, aspas duplas ou simples, tanto faz. Mas a gente vai adotar o padrão de que aspas simples é char.
Então, ó, não existe uma casinha chamada primeira letra. Ele vai identificar que essa casinha aqui pode ser utilizada. Então, eu chamei esta casinha de primeira letra. O que que eu vou guardar lá dentro? O char C, né? Então, o que que vai acontecer agora quando eu usar essa instrução? Ó, print, nome, dois pontos, espacinho, e depois nome na frente. Ele vai lá na tela do computador, que é a instrução print, ele vai escrever a string, que é nome, dois pontos, espaço, aqui ó, nome, dois pontos, espaço, e na frente ele pegou nome. Nome a gente sabe que é uma variável. Aí ele vai lá na memória do computador. Qual é a casinha que se chama nome? Aí o sistema operacional vai falar, opa, é essa casinha aqui. Então eu pego esse valor e eu consigo usar ele, né? Então assim eu consigo criar variáveis e atribuir valores para essas variáveis, tá bom? Então eu tenho meu operador de atribuição, que é o igual. Todo mundo então entendeu o que faz a variável, qual é o objetivo dela, que é guardar dados lá na memória do computador? Sim, tranquilo até aqui? Vamos continuar então. Outras instruções que a gente já estudou. Olha o que eu fiz aqui, ó. Soma é igual a 10 mais 20. Lembrando que quando eu tenho atribuição, primeiro eu executo a direita. E o resultado que eu tive, eu guardo na minha variável da esquerda. Lembra? Sempre é assim. Então, o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai criar lá na memória do computador uma variável, né, uma janelinha lá, que ele vai chamar de soma, e ele vai guardar lá o valor que eu obtive aqui. 10 mais 20 é 30. Então, toda vez que eu me referir à soma, lá na memória do computador vai ter o número 30. O que eu fiz agora? O S2 é igual ao soma mais 2. O que faz essa linha aqui? Ele vai lá na memória do meu computador e vai buscar por uma casinha chamada S2. Existe essa casinha? Não. Então ele vai ter que criar uma casinha. E qual é o valor que ele vai colocar naquela casinha lá? Soma, que vale 30, mais 2. Quanto é 30 mais 2? 32. Então, nessa linha, ele vai criar lá uma casinha na memória do computador, que ele vai dar o nome de S2, e toda vez que eu usar S2, ele vai para mim usar o número 32. Agora eu fiz assim, ó, o S2 é igual ao S2 mais 1. O que faz essa linha aqui? Ele vai falar, opa, existe uma variável S2 lá na memória do meu computador? Sim, existe uma variável S2. Então eu vou criar outra variável? Não, eu vou usar essa que já existe, tá bom? Detalhe, qual é o valor que eu vou guardar lá na minha variável S2? O resultado da minha expressão do lado da direita, que é S2 mais 1. Então vamos lá, quanto vale o S2 nesse momento, nesse instante de processamento? S2 vale 32. Então 32 mais 1 dá quanto? 33. Então eu tenho que o S2 não é mais 32, o valor dele foi atualizado por 33. Eu perdi aquele valor quando eu usei essa atribuição. Então o lado da direita calculou 33. 33 foi guardado na casinha S2. Tá bom? Então eu tenho lá o sinalzinho de mais para fazer cálculos matemáticos. Para fazer cálculos matemáticos, a gente utiliza os operadores aritméticos, tá? Então eu tenho o meu operador de atribuição, que é o igual, para guardar valores nas variáveis, e eu tenho os meus operadores aritméticos. Para que eu uso o operador aritmético mesmo? Para fazer contas matemáticas. Então eu tenho o mais, que vai fazer a soma, o menos, que vai fazer a subtração, o asterístico, que vai fazer a multiplicação, a barrinha, que vai fazer a divisão, a porcentagem, que vai ser o resto da minha divisão. Por exemplo, 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. Então, qual é o resto de 5 dividido por 3? É 2, é o que sobra, né? E em Python, exclusivamente em Python, eu tenho o asterístico, juntinho,
que é a potência. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado. Então, 3 asterisco, asterisco, 2. Né? Mas isso lembrando que só funciona em Python. Nas outras linguagens nós não temos isso. Tá bom? Então, a gente viu também os operadores de atribuição e também vimos operadores aritméticos para fazer conta. Até aqui, tudo bem? Todo mundo lembra desses operadores? Sim? Então tá, a gente viu isso na aula presencial ainda, né? Depois teve nas revisões do primeiro bloco. Outra coisa que a gente estudou lá nas nossas aulas ainda na parte presencial. Utilizando bibliotecas externas. Python tem muitas bibliotecas externas. Muitas, uma infinidade. E nós também podemos criar as nossas próprias bibliotecas, tá bom? Mas como que eu faço para eu usar um código que não foi eu que eu desenvolvi? Primeira coisa, eu vou ter que importar ele para o meu código. Importar significa falar para o meu algoritmo aonde é que ele tem que buscar as funçõezinhas que eu vou utilizar no meu algoritmo, tá? Então, como que eu faço para importar? Lá em cima no meu código-fonte, lá nas primeiras linhas do meu código-fonte, na primeira linha, na segunda linha, né? Eu vou usar o comandinho import e na frente do comandinho import eu vou colocar o que é que eu estou importando. Qual é a biblioteca que eu estou importando. A partir do momento que eu importei aquela biblioteca, ela já está disponível para mim, tá? Então, nesse caso, minha variável valor está recebendo o quê? Um número inteiro aleatório. Quem implementou isso? Essa biblioteca aqui, ó. Então, eu fui lá dentro do random, que eu importei, e acessei uma funçãozinha que está lá dentro, que é o randint, né? Então, eu fui lá, sorteei o número aleatório. Qual número aleatório eu sorteei? Qualquer número que estiver entre 10 e 15. Então, ele vai sortear 10, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, ou 15. Então, me falem aí um número aleatório entre 10 e 15. 11. 11, beleza. Ó. Então, valor é igual a 11. Me fala outro número aleatório aí entre 10 e 15. 14. 14. Então, eu tenho que valor é igual a 14, né? Porque tudo isso aqui é um número 14 que foi sorteado, tá? A gente viu também as bibliotecas, a biblioteca matemática, né? Então, para eu fazer cálculos mais aprimorados, né, tá pronto para mim. É só eu ir lá em cima do meu algoritmo, na primeira linha, colocar import math. O que tem lá dentro do math? Um monte de funçõezinhas matemáticas. Um monte, várias. Então, o que eu tenho lá? Eu vou lá dentro de math, coloquei .sqrt. O que eu estou acessando? Quando eu coloco math, eu uso ponto para entrar dentro dela, dentro da minha biblioteca. Então, eu fui lá na minha biblioteca math e acessei dentro dela a funçãozinha sqrt, que é a que calcula a raiz quadrada de um número. Nesse caso, sqrt de 9, eu estou calculando a raiz quadrada de 9. Então, valor é igual a 3. É isso aqui que está acontecendo, tá? Nessa daqui eu tenho o poll, que é o mesmo que o asterisco faz, tá? Então, eu vou lá na minha classe matemática, estou acessando a potência. Então, eu vou fazer que o 5 vai ser elevado a 3, né? Então, valor é igual a 5 elevado ao cubo. Tá? É assim que a gente usa as nossas bibliotecas. Como exemplo, lá, igual eu coloquei no material de vocês, acho que é no bloco 1 ainda, algumas funções que está disponível lá para a gente usar na matemática. Arredondar um número para baixo, que é o floor. Pegar o logaritmo de um número. Se eu quero numa base diferente, um logaritmo numa base diferente, é só usar a função log, o valor que eu quero e a base. Se eu quero cosseno, seno, tangente, entre várias e várias outras funções matemáticas que eu posso precisar no meu algoritmo. Então, todas elas vão estar disponíveis para a gente lá dentro do math. Então, é só a gente importar ele e usar depois a função que a gente quer, né? Ah, professor, eu preciso saber todas de cor? Não precisa saber todas de cor. As principais sim, né? As mais comuns.
mas todas decor não. É só a gente no Google, a gente abre lá a biblioteca Math, que está tudo disponível para a gente, e a gente vê o que é que a gente vai utilizar dela, tá bom? É só a gente pesquisar. Bom, o que a gente viu também, como fazer comparações, né? Toda vez que a gente colocar aqui condição lógica, a gente está se referindo a comparações. Para a gente fazer comparação, a gente sempre usa valores true ou valores false. Então, todo o resultado de uma comparação, sempre, toda comparação me dá como resposta true ou false, ou seja, um valor booleano. E as comparações, elas são sempre feitas entre dois números. Então, por exemplo, x menor que 20, ou seja, eu tenho x e tenho 20. Então, eu tenho dois números, né? O x menor que 20. O A é igual a B? Sim ou não? True ou false? O A é menor ou igual a B? True ou false? Mas aí eu coloquei um not, eu estou negando. Se A for menor ou igual a B, o resultado vai ser false. Caso contrário, vai ser true, porque eu estou negando, né? Bom, para a gente trabalhar com comparações, eu tenho também os meus operadores relacionais e os meus operadores lógicos. Operadores relacionais é o que a gente tem igualzinho na matemática, né? Maior que ou igual a, menor que ou igual a, igual a. Reparem que o igual a, ele é dois iguais juntinhos. Tá? Então, eu tenho um igual só e eu tenho dois iguais juntinhos. Um igual só é o meu operador de atribuição. E o igual é o meu operador de igualdade. É diferente. A atribuição guarda valores invariáveis. Operador de igualdade compara dois valores. O meu resultado sempre vai ser true ou false. Sempre. E o diferente, que é o exclamação igual. Tá bom? Então, é o meu sinal diferente. Quando eu trabalho com o meu operador lógico, eu tenho três operadores lógicos. O e, o ou o não, que eu estou negando aquele valor booleano que eu obtive. Tá? Para isso, a gente vai ter que ter aquela tabela verdade que eu coloquei no material para vocês. Por exemplo, verdadeiro e verdadeiro. Qual é o resultado disso? É verdadeiro, né? Verdadeiro e falso. Qual é o resultado disso? É falso. Tá? Verdadeiro ou falso. Qual é o resultado disso? É verdadeiro. Então, a gente vai precisar daquelas tabelinhas verdade que a gente colocou para vocês lá no material. Tem que saber o resultado das nossas operações, tá bom? Bom, quando a gente conhece os nossos operadores, a gente consegue fazer comparações e tomar decisões nos nossos algoritmos, tá? A gente viu que o nosso algoritmo era uma sequência de instruções. Só que, dependendo do algoritmo, tem algumas instruções que eu vou executar ou não. Como que eu vou saber se eu vou executar? Se alguma comparação que eu fizer, alguma condição lógica for satisfeita, eu executo elas. Caso contrário, meu algoritmo segue normalmente. Então, nesse caso aqui, ó, fiz instrução 1, fiz instrução 2, a minha condição foi negada, ela não é verdadeira. Então, ela pula lá para baixo e executa as instruções 5 e 6. Caso eu executei a instrução 1, instrução 2 e minha condição foi verdadeira, então ele faz um desvio no fluxo do meu algoritmo e executa a instrução 3, a instrução 4. Quando terminou de executar isso, ele volta para o fluxo normal e executa o 5 e o 6. Em Python, a gente viu que a gente tem uma retinha, né? Ó, é o começo da linha no meu editor, né? Então, quando eu estou aqui nessa reta, comandos que estão nessa reta pertencem ao meu algoritmo principal, o meu fluxo principal. Quando eu tenho esse espacinho aqui dentro, ó, significa que eu não estou do meu fluxo principal. Eu estou dentro de um outro fluxo paralelo. Tá bom? Então, reparem que nessa reta que eu estou passando o mouse, ó, é uma reta. Esse aqui é o meu fluxo principal. Esses dois comandinhos, eles estão dentro do meu comandinho if. Então, essas duas instruções pertencem a esse bloco aqui, ó, ao if, e não é o meu bloco principal. Tá? Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. Quando eu executar o meu programa, vai colocar na tela
programando em Python. E o cara vai digitar a resposta da pergunta. Qual é seu nome? O cara vai digitar lá, Aislan. Então, nome igual a Aislan. Beleza, 2 instruções. Aí eu estou perguntando se o número de caracteres da variável nome, né, se o tamanho do nome for maior do que 8, é uma condição, ó, esse lado e esse lado. Lembra que é duplo, né, de 2 em 2. Então, o número de caracteres de Aislan, A-Y-S-L-A-N, são 6. 6 é maior do que 8? 6 é maior que 8, gente? Sim ou não? Não. Não, né? Então esse teste foi falso, ó. Ele pula aquilo lá, pula lá para baixo. Então ele pula tudo isso aqui para baixo, ó. O seu nome é Aislan, fim do algoritmo. Então quando isso aqui foi recusado, foi falso, ele simplesmente pula para cá e continua a execução do meu algoritmo. Agora, se eu colocar lá que o nome da pessoa foi... Vamos colocar um nome aí bem grande ali. Jefferson Lima. Vou colocar aqui, ó. O cara digitou Jefferson Lima. Ele vai falar qual é o tamanho de nome. J-E-F-F-I-E-R-S-O-N espaço L-I-M-A. São 14 caracteres. Então, 14 é maior do que 8? Sim, 14 é maior do que 8. Então, ele vai fazer esse desvio, ou seja, ele vai entrar aqui no... Ó, 2 pontos, ó. 2 pontos significa comece um novo desvio. Então, aqui dentro, ele vai entrar, vai escrever seu nome é grande, mude de nome. E daí você vai digitar outro nome. Aí ele saiu lá, seu nome é o que você digitou aqui e fim do algoritmo. Então aí eu posso usar o meu comandinho if para tomar decisões se eu vou executar ou não esse conjunto de instruções que está aqui dentro. Ó. Repara que tem tabulação, tá? Tem esse espacinho aqui, essa indentação. Beleza? Então eu só vou executar esses comandinhos caso essa condição aqui seja verdadeira. Se ela for falsa, ele pula para cá e meu algoritmo continua. Tá bom? Bom, posso ter outra condição. Olha a diferença no meu gráfico aqui, ó. A minha condição ela pode ter o sim e ela pode ter o não. Repara que em uma das duas ele vai ter que entrar. Ou ele vai entrar do lado do sim, ou ele vai entrar do lado de não. E só quando acabar aquele lado, ele volta para o fluxo normal para executar o meu algoritmo. Então, olha lá, programando em Python. Qual é a sua idade? Aí eu digitei lá 30. A idade igual a 30. Então eu fiz uma pergunta. A idade é maior ou igual a 18? 30 é maior ou igual a 18? Sim. Então repare que ele vai sair do fluxo para o lado do sim. Ó. Então ele vai executar esses comandinhos do lado do sim. Então ele vai escrever na tela, você é maior de idade, já pode votar nas eleições. Acabou de executar o meu bloco sim, ele sai e volta para o fluxo normal. Então olha só, já pode votar nas eleições, terminou o if. Então ele pula aqui para fora, ó, na retinha, né? Ó, pula para fora, você tem 30 anos, fim do algoritmo. Repare que o else, esses comandos não foram executados, porque o else ele define o não, ó. É esse lado que é o else. Então o if é a condição do sim. O else automaticamente é o não. Por isso que eu não tenho parênteses e comparação, ó. Reparem aqui. Eu não tenho esse parênteses com a comparação. Parênteses com comparação só vem no if. No else não tem. Por que não tem? Porque eu já testei. Ou ele vai para lá, o que me restou? Vir para cá. Tá? Por isso que eu não preciso comparar, eu já sei que ele vai vir para cá. Se não passou aqui, automaticamente ele vai vir para cá. Então, outro exemplo, programando em Python. Qual é a sua idade? Vamos falar que o cara tem 15 anos. Então, ele chegou na condição. Idade é maior ou igual a 18? 15 é maior ou igual a 18? Não. Então, ele não vai executar esse bloquinho aqui. Ele vai pular para esse desvio aqui, ó. Vai vir para o else. E ele vai colocar na tela, você é menor de idade.
Estude bastante para entrar na faculdade. Terminou o bloco? Volta para o fluxo principal e coloca lá, você tem 15 anos, fim do algoritmo. A gente também tem essa condição aqui, ó, onde eu posso ter várias alternativas. E não é mais só duas, né? Reparem que nessa, ou eu venho para o sim, ou eu venho para o não, mas uma delas eu tenho que ir. Aqui eu também vou achar uma delas. Só que eu posso ter várias alternativas, vários caminhos a escolher, né? Então, por exemplo, qual é a sua idade? Eu digitei 15. Então, idade igual a 15. Eu fiz a primeira condição. 15 é menor que 18? Não. Então, ele não, ó, não. Então, eu vou para a próxima condição. A próxima condição eu dou pelo comandinho elif. Então, a próxima condição vai para o elif. Eu testei. Idade é menor do que 20? Sim. Então, ele executa a instrução e pula lá para fora. Então, o que ele vai executar aqui? Vai escrever, você é jovem e pula lá para fora. Você tem 15 anos, fim do algoritmo. Se eu coloquei que o cara tem 5 anos aqui, if 5 é menor que 8? Sim, ó, ele já entrou aqui, ó. Sim. Então, ele entrou. O que ele escreveu na tela? Você ainda é criança. Tem um errinho aqui. Você ainda é criança. Executou isso aqui, pula lá para fora no meu algoritmo principal e segue. Ou eu coloquei lá que a idade é 80 anos. Então vamos testar. 80 é menor que 8? Não. Pula para a próxima decisão. 80 é menor que 20? Não. Pula para a próxima decisão. 80 é menor que 65? Não. Pula para a próxima decisão. Opa, não tem decisão, então é isso aqui que eu vou executar mesmo. Vou escrever na tela, você é idoso, você tem 80 anos, fim do algoritmo, né? Então daí a gente pode usar o comandinho if else, ou if, elif, else no último. Quando é que ele vai chegar no else? Quando nenhum dos testes anterior for satisfeito. Então, tipo assim, esse aqui foi falso, esse foi falso, esse foi falso, então só me resta vir nesse aqui, ó. Então o else é o que resta, né? Beleza? Todo mundo então lembrou agora de como usar o if, como usar o else e como usar o elif? Mais ou menos. Mais ou menos? Quem que falou que eu não vi? Professor. Jefferson. Jefferson, então pergunta aí, qual parte para eu explicar de novo? Na realidade, assim, na teoria é até mais tranquilo, mas na hora da prática dá um pouco de confusão na cabeça. É mais praticando isso para poder pegar. É, aquilo que a gente fala. Algoritmo tem que praticar, gente. E não é pouco, não. É muito. Algoritmo tem que praticar muito. Mas o que a gente tem que fazer? Não é ir lá codificar. A gente tem que pegar um papel e organizar as ideias antes de fazer o programa. Então a gente tem que falar, ó, eu preciso da idade. Então eu preciso tomar decisão sobre o valor dessa idade. Quais são as decisões? Quais caminhos eu tenho para seguir? Tá? Então, primeiro eu preciso planejar o que é que eu preciso para resolver o meu problema. Depois que eu planejei, aí eu vou para o código. Sem planejamento a gente não vai conseguir resolver nada. Tá bom? E é prática, prática, prática. Tem que planejar sempre. Tá bom? O professor Rafael até postou lá, é só praticar. E tem que ser toda semana, porque 10 dias sem programar a gente esquece mesmo. Eu já diria que é até todo dia, né? Porque a gente esquece, é muito comando, muita função, muito tudo, né? Tá? Bom, na última aula, o professor Rafael explicou para vocês sobre o comandinho while. O comandinho while a gente usa para fazer repetição de código, né? Então, só uma revisãozinha lá. Usamos o comando de repetição, ou estruturas de repetição, quando desejamos que um conjunto de instruções seja executado mais de uma vez. Por que a gente faz isso? Para evitar que a gente digite muitas vezes aquele nosso código. Então, a gente digita uma vez só e manda ele repetir. Tá? Qual que é a sintaxe do comandinho while? É while, entre parênteses, a minha condição lógica. Igual a gente fez com o comandinho if, né? Tem que ser um valor verdadeiro ou falso, uma comparação de valores.
Aí eu coloco os 2 pontos no final para indicar que ali vai começar a minha repetição e todos os comandos que vão ficar repetindo, 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 eu tenho que dar a tabulação aqui também, ó. Tem que dar essa indentação, tá bom? É assim que eu escrevo o meu comando while. Se eu fizer diferente, não vai funcionar. Tá? Lembrando que linguagem de programação tem rigidez sintática e semântica. Eu preciso saber escrever, senão vai dar erro. Tá bom? Se eu colocar um pontinho ou um espaço que seja no lugar errado, já vai dar erro. Então a gente viu na aula passada com o professor Rafael que eu posso usar o while em 2 situações. A primeira situação para eu usar o while é quando eu tenho um laço de repetição contado. Ou seja, quando eu sei exatamente quantas vezes aqueles meus comandos vão ser executados. Então, por exemplo, execute esse comando 30 vezes. Eu sei que são 30, então eu posso usar o while. Executa isso aqui 200 vezes. Então eu sei que são 200 vezes, é fixo, eu sei exatamente quantas vezes aquele meu comando vai ser executado. Então eu posso usar o while nessa situação. Então está lá o nosso algoritmo de exemplo. Reparem aqui no gráfico. Eu tenho a minha sequência de instruções e tenho a minha condição. Caso a minha condição seja satisfeita, ele entra e executa um monte de coisa. Só que daí, olha o que acontece. Ele volta lá para a condição e testa de novo. É verdadeiro? Entra aqui e executa. Volta. É verdadeiro? Executa. Volta. É verdadeiro? Executa. Volta. E fica aqui, ó. É verdadeiro? Executa. É verdadeiro? Executa. É verdadeiro? Executa. Não é verdadeiro? Cai fora da repetição e segue o fluxo do meu algoritmo. Tá bom? Vamos ver como funciona então. Olha lá, meu algoritmo. Primeira linha de instrução. Olha a setinha indicando que linha está. O que faz esse comando? Ele exibe na tela do meu computador início do algoritmo. Tá lá. Próxima linha. O que faz isso daqui? Ele vai lá na memória do meu computador e vê se alguma janelinha se chama conte. Como não tem nenhuma janelinha chamada conte, ele cria a minha janelinha lá na memória e guarda o valor 1 lá dentro. Certo? Tudo bem até aqui? Beleza. Beleza? Próxima linha. Olha o que ele fez. Ele fez um teste. Conte é menor do que 6? 1 é menor do que 6? True é verdadeiro. Então ele vai entrar para executar esse desvio. Ó. O que ele faz nessa linha? Exibir na tela valor de conte e na frente conte. Quanto vale conte? 1. Então tá lá, ó, valor de conte 1 foi escrito na tela do computador. Próxima linha. Conte igual a conte mais 1. Ou seja, valia 1 mais 1, 2. Então agora a conte vale 2. Eu mudei o valor dele. Voltou para o while. O que eu fiz? O teste. Conte é menor do que 6? Quanto vale o conte mesmo? Agora vale 2. 2 é menor do que 6? Sim, true. Então ele vai entrar, vai fazer o desvio. Ó. O que ele escreveu na tela? Valor de conte e na frente o valor 2. Olha lá, escreveu na tela. Próxima linha. Conte é igual a conte mais 1. 2 mais 1, 3. Então o novo valor de conte é 3. Voltou lá no teste. Então ele testou. 3 é menor do que 6? Sim. Então ele vai de novo entrar no desvio. O que ele fez nessa linha? Valor de conte 3. Escreveu na tela. Próxima linha. Conte era 3. 3 mais 1, 4. Então conte agora vale 4. Voltou lá em cima. Fez o teste. 4 é menor que 6? Sim. Então vamos desviar. O que ele fez nessa linha? Escreveu na tela valor de conte 4. Foi o que ele escreveu lá. Próxima linha. Conte era 4 mais 1, 5. Então o novo valor de conte agora é 5. Voltou lá. 5 é menor que 6? Sim, o 5 é menor que 6. Entrou, escreveu o valor de conte 5. Próxima linha. 5 mais 1, 6. Então o conte mudou o valor para 6. Voltou lá em cima. 6 é menor do que 6? Não, 6 não é menor do que 6. Então false.
Como foi falso, ele não vai fazer o desvio. Ele não vai entrar para executar isso aqui. Então ele pula lá para baixo no fluxo normal do meu algoritmo e escreve fim do algoritmo na tela do computador. Então meu comandinho while fez o quê? Por meio desta condição aqui, ele fez com que essas duas linhas fossem repetidas. Ó. Executa, executa, volta lá em cima. 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 Então ele vai ficar executando isso até que essa condição aqui seja falsa, para que ele saia da repetição e execute o meu comandinho aqui, o meu próximo comando no fluxo principal do algoritmo. Repara que ele começou em 1 e na última linha do while, ó, na última linha do while, eu mudei o valor da minha variável de controle da repetição. Ó. Então eu tenho minha condição de início, eu tenho a minha condição de execução, desculpa, eu tenho o meu valor de início, eu tenho a minha condição para saber até onde é que eu vou executar, e eu tenho que o meu count vai crescendo de 1 em 1. Se eu colocasse aqui, ó, count é igual a count menos 1, quantas vezes essa repetição seria executada? Alguém sabe me dizer? Ao invés de count mais 1, ao invés de crescer uma unidade, eu estou diminuindo uma unidade com menos. Quantas vezes esse meu while vai ser executado? Infinitas. Infinitas. Por que infinitas? Porque 1. 1 é menor que 6? Sim. 0. Diminuiu, né? 1 menos 1, 0. 0 é menor que 6? É. Menos 1. Menos 1 menor que 6? Menos 2. Menos 2 menor que 6? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Tudo vai ser menor do que 6, né? Tá? Então eu preciso, se ele começa em 1 e a condição é que ele seja menor do que 6, então ele tem que crescer para que uma hora ele chegue nesse valor, tá bom? Nesse meu exemplo eu coloquei que ele cresce de 1 em 1, mas poderia ser de 2 em 2, de 3 em 3, aí depende do problema que a gente vai resolver. Entendemos esse algoritmo aqui, pessoal? Esse é um exemplo do while contado. Entendemos esse algoritmo aqui? Tá tranquilo? Bora, professor. Tranquilo. Beleza? Bom, então vamos lá. O segundo uso do comandinho while. Também eu posso usar o while quando eu não sei quantas vezes o meu laço de repetição vai ser executado. Então eu posso usar ele quando eu sei quantas vezes e quando eu não sei quantas vezes o meu laço de repetição vai ser executado. Tá? Então eu tenho duas situações, quando eu sei e quando eu não sei. Então o while ele pode ser usado para as duas situações. Tá? Olha aqui um outro exemplo de algoritmo. Vamos partir para ele aqui. O que fez essa linha de instrução? Ele escreveu na tela início do algoritmo. Então ele foi lá na tela do meu computador, escreveu o início do algoritmo. Próxima linha. Entrada igual a 0. Foi lá na memória do meu computador, achou uma janelinha para ele chamar de entrada e guardou o número 0 lá naquela janelinha, certo? Bom, enquanto a entrada for diferente de 3, entrada é 0. 0 é diferente de 3? Sim, 0 é diferente de 3. Então ele vai entrar aqui dentro do while, ó. Vamos executar isso aqui. Essa linha aqui escreveu na tela menu de opções, foi para a linha de baixo, né, contra a barra N, 1 ponto cadastrar, foi para a linha de baixo, 2 ponto alterar, foi para a linha de baixo, 3 pontos sair. Foi o que ele exibiu aqui, ó. 1, 2, 3. Próxima instrução. A minha variável entrada, essa posição de memória aqui, vai guardar um valor. Qual vai ser o valor? É um número inteiro que o usuário vai digitar no teclado. Vamos imaginar que o cara digitou o número 2 e apertou Enter. Tá lá, ó. Digitou o número 2 e apertou Enter. Então, o que aconteceu? Entrada é igual a 2, né? Que é o que o cara digitou. Então, a variável entrada armazenou o número 2 na memória. Última linha da repetição. O que aconteceu? Volta lá. Então, ele fez o teste. 2. 2 é diferente de 3? Sim. 2 é diferente de 3. Então ele vai entrar na repetição de novo.
apresenta o menu. De novo, pede para o usuário digitar. Aí o cara digitou 3. Apertou 3 e Enter. Então, entrada igual a 3, ó. Mudou o valor da variável. Voltou lá em cima. 3 é diferente de 3? Não, 3 não é diferente de 3. 3 é igual a 3, né? Então, falso. O que aconteceu nesse falso? Quebrei a minha repetição, ó. Caiu fora e escreveu na tela fim do algoritmo. Então, repara que aqui eu não tenho entrada igual a entrada mais 1 para ele crescendo, né? Eu não estou controlando quantas vezes isso aqui vai ser executado. Quantas vezes esse menu vai ser exibido na tela. Eu vou exibir enquanto o cara for digitando números. Se o cara digitar 1, vai mostrar menu. 2 vai mostrar menu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 500. Vai ficar aqui. Até que o cara digite 3. Porque, ó, a entrada é igual 3, o que o cara digitou. E eu testei. 3 é diferente de 3? Não. Então cai fora. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma situação que eu não sei quantas vezes esse bloco de instrução vai ser executado. Tudo depende dessa variável aqui, ó. É ela que diz para mim se vai sair ou não da minha repetição. Perceberam a diferença desse para o anterior? O anterior eu também começava em 0, tal, eu tinha uma condição, só que aqui na última linha era entrada igual a entrada mais 1, ou seja, eu ia aumentando, era 0, passava a ser 1, passava a ser 2, passava a ser 3, passava a ser 4. Então eu ia contando, né? Aqui eu não tenho como contar, porque eu dependo de outros fatores, como por exemplo o usuário digitar alguma coisa no teclado. Tá? Então eu não sei, pode ser que eu execute uma vez, pode ser que eu execute 70 vezes, pode ser que eu execute 5.000 vezes. Então eu não sei quantas vezes isso aqui vai ser repetido. Tá? Entendemos esse uso do comandinho for? Desculpa, do comandinho while? Sim, Matheus. E o resto da turma? Gabriel também disse que sim. Isso aqui foi o que o professor Rafael explicou a aula passada, né? O vídeo já está lá para vocês. Vocês podem acompanhar a explicação da semana passada. Tá bom? Então, até aqui é o que a gente já estudou de algoritmos. O que a gente vai ver agora? Agora, a gente vai ver um outro tipo de laço de repetição, que é o laço de repetição que a gente usa com o comandinho for. Tá bom? A gente viu que no while, eu posso usar o while em duas situações. Quando eu sei quantas vezes vai ser repetido e quando eu não sei quantas vezes vai ser repetido. Com o for é um pouquinho diferente. Eu só tenho uma situação de uso para o for. Quando eu sei quantas vezes vai ser repetido. Tá? Então reparem que no while, quando eu sei e quando eu não sei. O for é somente quando eu sei. Perceberam a diferença? Então o while ele é melhorzinho que o for. Né? Porque você pode usar o while para tudo. O for não. O for eu só vou usar quando eu sei exatamente quantas vezes o meu código vai ser executado. Entendemos a diferença dos dois? Sim? Então, while, quando existe um número fixo de vezes e quando não existe um número fixo de vezes. O for, somente quando existe um número fixo de vezes. Tá? Como funciona o nosso comandinho for? Se vocês forem ver nos livros de Python, existem outros usos para ele, tá? Mas a gente vai usar conforme as outras linguagens de programação. Vocês lembram disso, né? Vocês podem mudar de linguagem, vai ser a mesma coisa. Tá? Então, como funciona aqui o nosso comandinho for? For, o nome de uma variável contadora, e eu vou colocar a palavrinha in range. In range. Vou abrir parênteses e vou colocar aqui início, vírgula, fim. Tá bom? É o início da minha repetição e o fim da minha repetição. Então, eu preciso ter uma variável que vai ficar contando. Ela começa com o início e ela termina no fim. Pessoal, um segundinho só. Voltei, pessoal. Desculpa. Problemas técnicos. Bom, como funciona? É desse jeito que a gente vai escrever o comando, tá? Ó, for, o nome de uma variável, in range,
entre parênteses, o início e o fim. É desse jeito que vai funcionar aqui o nosso laço de repetição. Então, olha um exemplo ali, ó. Primeira linha de código. O que vai acontecer? Vai escrever na tela início do algoritmo. Está lá, escreveu na tela do computador. Próxima linha. For count in range de 1 a 5. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu criei a minha variável count lá na memória do computador. O primeiro valor que count recebe vai ser 1. E cada vez que eu voltar lá em cima para o comando for, ele vai aumentar de 1 em 1 automaticamente. Por isso que eu só uso ele o for se eu sei exatamente quantas vezes o meu laço vai ser repetido. Então vamos lá, eu comecei o meu for, a minha variável contadora começa em 1 e vai até 5. Tá bom? Até 5. O que quer dizer? Até 5 significa que o 5 não entra. Então ele vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4. 5 não. Entenderam isso aqui? Aonde ele começa e até aonde ele vai. Então ele vai até 4, o 5 não entra. O 1 entra, o 5 não. Entenderam isso? Então tá lá, ó. Minha variável count começou com 1. Vamos executar então o meu laço com count valendo 1. Print count, eu escrevi o count na tela. O que eu escrevi? 1. Tá lá, ó. Se ele era 1, quando ele voltou lá em cima, ele vale quanto agora? 2. Então eu vou entrar lá, ó. Escrevi na tela count, escrevi 2. Voltou lá em cima. Se era 2, agora vale quanto? 3. Então, escrevi o count na tela, ó. Escrevi o valor 3. Voltei lá em cima. Se ele era 3, quando ele voltou lá, ele virou 4. Vamos executar. A instrução diz para escrever na tela o valor de count. Então, eu escrevi 4. Voltei lá em cima. Só que agora, o próximo valor seria 5. Mas 5 não entra. Então, acabou a minha repetição e ele cai fora e continua o fluxo do meu algoritmo. Fim do meu algoritmo. Escreveu na tela. Então, perceberam que no while eu preciso ter o count declarado fora, eu preciso ter a condição count menor do que 5 e lá na última linha eu preciso ter que o count é igual a count mais 1, para ele ir crescendo. No for eu não preciso de nada disso. Eu já crio minha variável, já falo que ela começa com 1 e que ela vai até esse valor não incluso e ele mesmo já cuida de ir aumentando o valor daquela variável para mim, né? Então eu não preciso controlar o valor da variável para controlar o total de repetições. O próprio comandinho já faz isso para mim. Entendemos o uso do comandinho for? Entenderam? A gente tem que saber como escrever o comando, tá? For, variável, in, range, entre parênteses, quanto ela começa e até aonde ela vai chegar. Mas ela não chega, tá? Só vai até o limite aqui, ó. Vai até o 4. Tá bom? Então esse aqui é o outro comandinho de repetição que a gente tem para usar. Dúvidas em relação a ele? Ó, o professor Rafael disse lá, o for é diferente de escrever, mas não precisa se preocupar em ficar mudando o valor da variável igual no while. É exatamente isso, né? Vamos praticar um pouquinho para mostrar a diferença. Olha aqui no while, ó. Vou digitar o código aqui. No while, count igual a 0. Enquanto count for menor do que 6, print count, vou escrever o valor dele, e count é igual a count mais 1. Então, quando eu executar esse meu algoritmo, olha o que aconteceu na tela. Ele apresentou count é 0. 0 é menor que 6? Sim. Então, ele escreveu na tela 0. Aí, count passou a valer 0 mais 1, 1. Count passou a valer 1, voltou lá em cima.
1 é menor que 6? Sim. Então ele apresenta cont na tela. 1. Cont passa a ser 2. Volta lá em cima. 2 é menor que 6? Sim. Então eu escrevo na tela o valor de cont. Mais 1, mais 1, mais 1. Como funcionaria isso? Né, ó, repara que aqui eu tenho a inicialização da minha variável, do meu contador. Reparem que nessa linha eu tenho uma condição de término. Então, ou seja, eu só vou executar enquanto ele for menor que 6. Se ele for maior ou igual a 6, ele cai fora. E lá na última linha eu tenho o incremento ou o meu decremento, né? Se eu tenho que contar de 6 a 1, por exemplo, né? Então eu começo aqui com 6, aqui tem que ser maior que 0 e aqui é menos 1. Né? Então eu tenho o meu início da variável contadora, eu tenho a minha condição para que eu saia da minha repetição, ou a condição para que eu execute, né, a repetição, e aqui eu tenho o meu incremento ou decremento na minha variável que está controlando a repetição. No for seria isso, ó, for cont in range, ele vai de 0 a 6, e eu coloco o print cont lá, ó. Tá? Vamos dar um print para dar um espaço aqui. Pular 2 linhas. Então, repara que quando eu executar, ó, ele contou de 0 a 5 e lá embaixo ele também contou de 0 a 5. Ele fez a mesma coisa. Só que aqui eu já tenho a minha inicialização, eu já tenho o meu término e ele já sabe que é de 1 em 1. Então, ó, essa linha e essa linha eu já coloquei aqui, ó, começa com 0 e vai até 6. Só que eu não preciso controlar de quanto ele cresce, porque ele já sabe que ele vai crescer de 1 em 1. Tá? Entendemos a diferença deles? Então eu posso usar o while contado, eu preciso ter essa estrutura. Inicialização, condição e o incremento ou decremento da variável. O for, eu tenho essa estrutura aqui. Tá bom? Entendemos isso? Perguntas? Abra o microfone aí, pessoal. Conversa comigo. Estou sozinho aqui. E se eu quiser usar o for, mas contar de 2 em 2 ou de 3 em 3? Olha, nós temos essa possibilidade, tá? A gente não iria usar ele aqui, mas vamos responder a pergunta. No while, é só eu vir aqui, né? Ó, tô contando de 2 em 2, ou eu tô contando de 3 em 3, né? No for, eu posso colocar o meu terceiro parâmetro, ó, 2. Então agora ele vai de 0 a 6, não incluso, mas ele vai crescer de 2 em 2, tá bom? Então quando eu executar o meu algoritmo, ó lá, ó, ele era 0, começou em 0, ó. Executou o 0, exibiu. Voltou lá, 0 mais 2, 2. Exibiu 2. Voltou lá, 2 mais 2, 4. Então escreveu 4 na tela. Voltou lá, 4 mais 2 dá 6. Opa! Ele não pode ser 6. Tá bom? Então ele cai fora e acabou o meu algoritmo. Tá? Então no for, se eu quiser de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, ou de menos 1, né? Ó, como ele só vai aumentando. E se eu quiser, por exemplo, de 6 a 1, né? Então, se eu começo de 6 a 1, eu estou decrescendo. Então, eu preciso falar que ele vai diminuir de 1 em 1. Quando eu executar o meu programa, está lá. Ó, é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Da mesma forma aqui, ó, eu preciso começar com 6, mas em vez de menor que 6, vai ter que ser maior do que 0, e ele vai ter que ir diminuindo de 1 em 1. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, aí ele cai fora. Tá? Aí depende do problema, a gente vai ter que trabalhar com os valores aí. O professor Rafael colocou lá no chat como funciona o range, né? São as faixas de limite. Então, sempre é o valor inicial da nossa variável contadora, o nosso valor final, até onde ele vai chegar, lembrando que o final ele não inclui na contagem.
E o passo é de quanto em quanto aquele valor inicial vai crescer ou diminuir a cada vez que ele voltar lá em cima na repetição. Tá bom? Então, dica para vocês. Macetinho, que a gente vai aprender depois de uns 500 exercícios. Se o exercício falar assim, digite 10 números, você vai usar o while ou você vai usar o for? Quem consegue me responder? O problema diz, informe 10 números. Para informar o número, a gente sabe que é assim, ó. X é igual a int do input. Informe um número. Então, eu não preciso colocar 10 vezes isso daqui. Eu coloco uma só e mando repetir, né? Então, o meu exercício diz, informe 10 números. Qual laço de repetição você vai usar? O while ou o for? Quem chuta? O João Pedro diz que é o for. Quem acha que é o while? Professor, Oi? acho que é o for. Rodrigo acha que é o for também. Por que vocês acham que é o for? Ó, se eu fizer isso aqui, ó, eu resolvo o problema, né, ó? De 0 a 10 mais 1. Ó lá, ó. Digitei 10 números, né? Só desse jeito aqui, ó, eu já estou informando 10 números. Posso usar, vou responder. Eu posso usar tanto while quanto for, porque eu sei que são 10, é um número fixo. Então eu posso escolher se eu uso essa estrutura aqui ou se eu uso essa estrutura aqui, ó. Tá? Qual que é mais fácil? 2 linhas ou eu ter que controlar o valor das minhas variáveis? Então o for ele é bem mais fácil do que o while, né? O for eu falo que a minha variável começa nisso e vai chegar nisso e acabou o problema. Ele que cuida para mim disso daqui. No while não. No while eu que tenho que garantir essas 3 coisas. O início, o término e quanto ele cresce ou diminui. Tá? Então se eu falar assim, ó, o meu problema fala... cria um algoritmo que solicite o nome de 40 alunos. Então, se eu sei que são 40 vezes que eu vou ter que dar esse comandinho input, eu coloco ele numa repetição. O for ele é mais fácil. Tá? Agora, vou mudar o meu problema. Vou mudar o problema assim, ó. Crie um algoritmo que fique exibindo números na tela até que o usuário pressione uma tecla. Ou seja, vai escrever número, escrever, vai escrevendo, até que o usuário digite uma tecla, aperte uma tecla. Eu vou usar o for ou eu vou usar o while? O Gabriel diz que é o while. Quem mais acha que é o while aí? O Eduardo também diz que é o while, o João Pedro diz que é o while. Por que que é o while daí nesse caso? Quem sabe me falar por que que é o while? Porque ele fica num círculo infinito até uma... Isso, exatamente, Rodrigo. Ele vai ficar num ciclo que eu não sei quantas vezes ele vai ficar lá repetindo. Ele vai repetir até que alguma coisa aconteça, mas eu não sei se vai ser 1, 2, 3, 4, 1000 vezes, né? Então, quando eu não sei quantas vezes efetivamente vai ser executado, aí eu tenho que usar o while e não tem outra saída. Mas quando eu sei que é 10, que é 15, que é 20, que é 1, que é 2, aí eu posso escolher ou o while ou o for. Aí nesse caso o for ele é mais fácil. Tá bom? Entenderam essa dica? É macetinho, né? Então lembrando que quando eu sei exatamente quantas vezes eu posso usar os dois, mas o for é mais fácil. Digamos que ele seja mais indicado para essa situação. E o while
ele é mais indicado para quando eu não sei exatamente quantas vezes aquelas ações devem ser executadas. Tá bom? Pessoal, o nosso conteúdo de hoje, então, era o laço for e a comparação dele com o while. Vocês entenderam a diferença entre eles e o jeito de se escrever o comando for e o jeito de se escrever o comandinho while? Entenderam? Lembrando que no while eu não consigo selecionar mais coisas, né? Eu preciso ter a inicialização, eu preciso da condição dentro do while e lá na última linha eu preciso do incremento ou no decremento da variável contadora. No for, eu já crio a variável contadora e já falo de quanto ela vai até onde, em uma linha só. Tá bom? O João Pedro, prof, você poderia fazer um exemplo de laço de repetição usando o for para pedir nomes de alunos? Ué, a mesma coisa. Deixa eu apagar isso aqui então. É a mesma coisa. X recebe, informe o nome. Tá? Se eu quiser guardar todos os nomes, aí eu vou precisar de uma lista, tá? Lista a gente vai ver mais para frente, tá bom? Por enquanto a gente só está trabalhando com variáveis normais. Então tá lá, ó. Conte começou com 0, eu não exibi o valor de conte, né? Então vai lá, Camila, Eduardo, Rogério, Andréia, outro nome, Carlos, Amanda, José, mais um nome que eu estou escrevendo, Rodrigo, deixa eu ver aí na lista de chamada, Mateus, mais um nome, Gabriel, olha lá, acabou. Repare que eu digitei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, ó. Eu mandei repetir isso aqui 10 vezes, ele repetiu, tá bom? É claro que aqui fora eu só mantive o último, né? Só o que eu digitei, tá bom? Se eu precisar guardar todos esses valores para recuperar depois, né, para processar esse conjunto de valores, aí eu preciso de uma lista, que é um assunto que a gente vai estudar daqui a uns dias. Beleza? Todo mundo entendeu? Gente, o tema é laço de repetição. Entendemos o porquê existe laço de repetição? Por que existe laço de repetição? Para que a gente possa colocar um conjunto de comandos para serem executados várias vezes. Quais laços de repetição eu posso usar? O while e o for. O while eu posso usar para laços contados ou para laços que eu não sei quantas vezes vão ser executados. O for eu vou usar para laços contados apenas. Tá bom? Sintaxe. While, condição, 2 pontos, e aqui vai vir as instruções no meu bloco de instrução. Lembrando que se ele é contado, eu tenho que ter minha variável. Aqui eu estou chamando de conte para ser meu contador, mas eu posso chamar de x também. X começa com 0, vai executar enquanto x for menor do que 10. Em uma das minhas instruções, geralmente lá embaixo tem que ter um x igual a x mais 1, x mais 2, x mais 3, né? Então aqui vai ter um monte de comandinho, né? Ó, no meio, tá bom? Então lá na última linha geralmente eu tenho o meu incremento, tá bom? E no for não, no for eu tenho for, minha variável, in range. Então, para a minha variável conte variando nos limites de 0 a 10, é assim que a gente lê essa frase aqui. Tá bom? Então ele começa com 0, depois automaticamente vira 1, automaticamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí cai fora. Tá? Não pode esquecer que esse carinha aqui não entra, tá bom? Por isso que a gente geralmente começa em 0 e coloca 10. Ele vai repetir 10 vezes, de 0 a 9. Tá bom? Entendemos isso? Dúvidas? Pessoal, lá no material de estudo tem vários exercícios para vocês praticarem. Vários. Tá bom? Lá no Moodle também eu coloquei uma série de links
para videoaulas com outros professores explicando sobre esses comandos aqui também. Então vocês podem ver, eu vou postar essa nossa aula aqui lá no YouTube, coloco o link depois lá no Moodle para vocês acompanharem, mas vocês também podem assistir outras aulas que a gente selecionou ali, né, o Rafael? A gente pegou vários links ali explicando esse conteúdo e vocês podem assistir lá também, tá bom? Então eu me despeço de vocês, a gente já passou, né, um pouquinho de 1 hora, a gente começou 7h35, já são 8h50. Eu me despeço de vocês então por hoje, compareçam nos atendimentos acadêmicos e vejo vocês também quarta-feira que vem. Tá bom? Se cuidem, um abraço para todos, fiquem com Deus. Professor Rafael. Isso aí, pessoal. Obrigado a presença. Quaisquer dúvidas aí, a gente tem um atendimento na parte do dia também, né? O meu é de quinta-feira, 2 às 3. Tem o do Aislan também. É segunda, né? Não, é terça. Não, é quarta-feira, da 1h30 às 2h30 da tarde. Vocês têm esses outros horários aí para procurarem a gente. E façam exercícios, busquem outros vídeos na internet. Essa aula que o Aislan gravou eu vou colocar no YouTube lá naquele mesmo link da semana passada. Podem acompanhar por lá, beleza? Bom descanso a vocês, bons estudos, boa semana. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. Vou finalizar a gravação aqui, tá? Tchau, boa noite, pessoal.